Birth of the Demonic Sword. Capítulo 41. Noah estava na carruagem de Quinn, ouvindo sua explicação enquanto se movia para a mansão Balvan. Jovem mestre, esta é uma essência de cobra. É um poderoso elixir que pode curar qualquer envenenamento. É feito dos fígados de bestas mágicas do tipo cobra e... Jovem mestre, esse é Pílula Fúria do Urso. Ela lhe dará um impulso temporário de força e resistência. Não que você precisaria dele. Você é forte como um touro e gracioso. Você certamente não vai precisar desse. Isso é uma convergência de rato roxo. Eles são animais mágicos fracos, mas sua reprodutividade é extremamente alta. Aposto que você já pode adivinhar os efeitos de tal fluido, hehe. Quinn lisonjeava Noah cada vez que ele tinha a chance enquanto explicava as propriedades das muitas pílulas e elixires na pilha de itens de Noah. As mercadorias já foram movidas de volta para a carruagem antes que eles continuassem a viagem de volta. Apenas Quinn, sua filha e um soldado seguiu Noah. O outro soldado foi deixado no ponto de encontro, esperando pelo enviado da família Merger e cuidar do soldado nocauteado por Noah. O que há com esse cara? E por que ele está evitando todas as drogas que parecem mais poderosas? Suas sobrancelhas franzidas fazendo o mercador entrar em pânico um pouco. Ele entendeu que ele exagerou um pouco, e então ele se mudou para a próxima parte de seu esquema. Jovem mestre, estou velho e bastante cansado de todos os eventos anteriores. Por que não permite que minha filha, Sophie, faça a explicação? Posso assegurar-lhe que eu ensinei a ela todo o meu conhecimento. Ela é mais do que suficiente para o trabalho. Noah finalmente entendeu depois de ouvir as palavras do comerciante. Ele quer me colocar com sua filha? Ele acha que sou algum tipo de herdeiro de uma família nobre? Sophie era uma jovem de 14 anos. Ela tinha longos cabelos castanhos e olhos verdes. Seu corpo era gracioso, mas ainda estava desenvolvendo as curvas típicas de uma mulher adulta. Aos olhos de Noah, porém, ainda ligada aos padrões de beleza do seu mundo anterior, ela era apenas uma criança. Sophie corou quando seu pai a mencionou e espiou logo para o jovem apenas para abaixar a cabeça, corando ainda mais evidentemente. Noah ficou um pouco atordoado com sua reação. Eu sou realmente tão bonito. Bem, eu tenho os traços faciais da minha mãe Lily, mas nunca pensei que eles pudessem causar tais reações. Noah tinha tomado o rosto bonito de sua mãe e tinha seus mesmos olhos e cabelo, juntamente com seu corpo bem tonificado, sua força e a possibilidade de que ele era um nobre. Nenhuma menina comum poderia rejeitá-lo. Antes que Sophie pudesse continuar de onde seu pai parou, Noah a impediu. Quinn, quero deixar claro que sou apenas um bastardo dentro da família Balvan. Ele continuou falando enquanto tirava algo da pilha de mercadorias. Um cheiro fétido envolvia a carruagem, enquanto 7 cabeças escondidas dentro de camadas de partes do corpo de bestas mágicas eram visíveis. Quinn perdeu todas as cores de seu rosto, e Sophie tremeu levemente a essa visão. E eu acho que é realmente a hora de você começar a falar sobre as drogas importantes. Uma onda de frieza envolveu a carruagem. O guarda que estava na traseira manteve sua cabeça abaixada o tempo todo. O comerciante e sua filha podem não ter entendido a verdadeira força de Noah, mas um que tinha entrado na estrada do cultivo, como ele sabia que alguém tinha que estar no nível de um verdadeiro cultivador para nocautear um guarda com um chute. Vendo as cabeças decepadas, Quinn entendeu que o garoto na frente dele não só encontrou o esconderijo dos ladrões, mas também os matou. E ele fez tudo isso enquanto estava sozinho. Quinn apressadamente se ajoelhou com a cabeça batendo no chão da carruagem. Sinto muito, por favor. Perdoe este humilde comerciante. Noah, vendo isso, encolheu os ombros e apontou para a mercadoria. Continue. Quando o grupo estava se aproximando da mansão Balvan, Noah estava deitado no telhado da carruagem em pensamentos profundos. A pílula de energia interior é minha melhor escolha, com certeza, mas pertence à família Merger, então não sei se eles me deixarão escolhê-la. Aparentemente, a maioria das boas drogas pertenciam ao carregamento roubado do comerciante, então ele não estava disposto a falar sobre eles, pelo menos até a ameaça de Noah,
A pílula de energia interior estava entre as melhores pílulas que Quinn mostrou. Foi feito concentrando mana na forma de uma pílula e foi um dos melhores alimentos para o corpo do cultivador. A outra opção é sua versão pior na forma de um elixir, mas acredito que os efeitos serão muito menores. Espero que seja suficiente para completar o 5º ciclo. A poção de energia interior foi a versão menos poderosa da pílula anterior. A escolha de Noah como recompensa pela missão foi entre essas duas opções. Meu 5º ciclo está quase completo de qualquer maneira. Acredito que em 2 meses meus acupoints vão parar de funcionar. Então, mesmo que eu fique com uma versão pior, não é uma coisa ruim. Eu já tenho as melhores recompensas possíveis, afinal. Sua mão inconscientemente foi para um lugar na sua cintura onde um anel de prata estava escondido. Dentro dele havia 12 armas bem feitas e uma grande pílula marrom. Mal posso esperar para ter um Dantian para testar a pílula da terra. Aposto que os resultados serão incríveis. Um leve sorriso apareceu no seu rosto enquanto ele sonhava acordado sobre sua força futura, mas de repente ele foi forçado a acordar por uma voz áspera gritando em sua direção. Você aí pare. Este é o território da família Balvan. Você deve primeiro declarar seu nome e suas intenções com a família, se você quiser prosseguir. A carruagem parou e Quinn levantou-se para lidar com o guarda, mas naquele momento uma voz jovem soou do telhado da carruagem. Carl, sou eu. Deixe-os passar e informe meu mestre que estou de volta. Carl era, é claro, o guarda que os deteve. Desde que ele constantemente saia em missões fora da mansão, Noah conheceu os nomes de todos os soldados patrulhando os territórios perto da mansão Balvan. Oh, é você. Você foi pego em outra confusão desta vez? Carl sorriu olhando para o garoto acenando para ele. Com o acidente da aranha Ironclad de Rank 3 e o mago no grupo de rebeldes, a reputação de Noah não era particularmente boa. Os soldados pensaram que onde quer que ele fosse, algo inesperado aconteceria. Nenhuma bagunça. Desta vez eu poderia realmente ter feito um serviço muito bom para o círculo interno. Carl balançou a cabeça, vendo como Noah estava consciente de seu caráter problemático. Então vá. Eu vou dizer ao vice-capitão de seu retorno. Você sabe, ele estava de mau humor recentemente quando ele viu que você estava atrasado. Noah sorriu quando seus olhos ficavam mais escuros. Sinto muito, mestre, mas eu realmente preciso mentir para você. Capítulo 42. Explique-me de novo. Noah estava numa sala no prédio dos guardas com um grande mapa colocado sobre uma mesa. William estava na frente dele, com um rosto severo olhando cuidadosamente para seu discípulo. Noah apontou para o mapa e falou com um tom calmo. Entrei na floresta Evergreen procurando a sombra cinzenta. Depois de procurar por 2 semanas, não encontrei nada, então escolhi explorar mais fundo na floresta. Depois de alguns dias de viagem, senti sinais de vida dentro de uma pequena caverna, e então investiguei. O grupo de bandidos estava lá dentro separando seus itens, então os matei e usei suas roupas para levar a mercadoria de volta para a mansão. No perímetro da floresta, encontrei Quinn, o comerciante, e ele me ofereceu uma carona de volta para a mansão dentro de sua carruagem. Isso é tudo. Noah apontaria no mapa sua rota enquanto ele descrevia os eventos da missão. William olhou para ele por um tempo antes de falar novamente. O comerciante disse que havia uma pílula da terra junto com sua descrição entre os itens. Tem certeza de que tirou tudo do depósito? Noah encolheu os ombros e disse com uma expressão inocente. Tenho certeza de que tirei tudo da caverna. Não tenho certeza se todos os itens permaneceram no pacote enquanto eu estava arrastando. O que é uma pílula da terra? É boa? Eu posso ir procurá-lo novamente se você me deixar mantê-lo. Noah tinha sua atitude habitual gananciosa, pelo poder que só fez William suspirar e balançar a cabeça. Não importa, você pode ir. Eu vou te dar a recompensa que você pediu, uma vez que tudo é entregue ao círculo interno. Noah se curvou levemente e saiu da sala. Naquele momento, uma figura apareceu atrás de William. Você confia nele? William olhou novamente na direção onde Noah foi e respondeu com honestidade. Eu acho que ele disse a verdade, afinal, é completamente impossível esconder uma pílula tão boa de nós. E, capitão,
Você parece esquecer que ele nem tentou esconder a bênção de mana da última vez, mesmo que ele arriscou sua vida para obtê-la. O capitão dos guardas apenas olhou para William antes de voltar. Você está ficando muito carinhoso com aquele garoto. Lembre-se que nosso dever é para com o círculo interno e sua posição nunca será boa lá. O rosto de William escureceu ouvindo essas palavras. Ele podia imaginar claramente em sua mente o garotinho repetindo as mesmas técnicas todos os dias, sozinho em seu quarto, apenas para ficar um pouco mais forte. Ele lembrou de toda a sua determinação durante os tratamentos. Mesmo com o corpo quebrado, sua mente ainda estava focada, esforçando-se para dar pequeno passo em direção a um nível mais alto na estrada do cultivo. Pela primeira vez em muitos anos, William sentiu que a vida estava sendo injusta e deu voz aos seus pensamentos. O céu e a terra são realmente justos? O capitão parou seus passos por um segundo antes de responder pela última vez. Eles são. Os humanos não são. Então ele saiu, deixando William com uma expressão conflitante sozinho na sala. Enquanto isso, Noah voltou para seu prédio. Ele queria ver sua mãe e tranquilizá-la sobre seu bem-estar. No entanto, seu quarto estava fechado com apenas sons fracos vindos de dentro dele. Já faz um tempo desde que Noah se tornou capaz de ouvir completamente qualquer coisa acontecendo na sala. Mas ele forçou-se a não fazer isso porque não queria estragar seu humor. Ele entrou no seu quarto e desembainhou seu sabre. Então, ele praticou em todas as formas de sua arte marcial até que ele se acalmou. Então ele escolheu a runa Kezier e começou um treinamento completo nela. Foi só por volta do meio-dia que ele foi forçado a parar o treinamento por causa de alguém batendo na sua porta. Hoje em dia, mesmo que 8 horas de treinamento consumissem muita energia mental e o fizesse cansado e sonolento, ele ainda podia realizar ações básicas e raciocínios simples. Ele abriu a porta apenas para encontrar Lily do outro lado, com uma pequena caixa nas suas mãos. Sua figura parecia extremamente fraca e pálida. Ela estava visivelmente cansada, e suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Uma grande contusão estava na mandíbula dela. Seu mestre enviou isso para você. Ele disse que você fez um serviço incrível para a família. Ela estava sorrindo orgulhosamente olhando para o único filho. Noah pegou a caixa de suas mãos e gentilmente tocou o local onde a contusão estava. Lily só balançou a cabeça. Está tudo bem, não se preocupe. Seu pai simplesmente não consegue lidar com o quão incrível você é comparado com seu outro filho e filha. Então, ela se aproximou de Noah e suas 2 mãos seguraram seu rosto. Prometa-me que você não vai fazer nada imprudente. Você tem que estar seguro. Não se preocupe comigo, apenas se concentre no seu futuro. Noah olhou para sua mãe e acenou com a cabeça, mostrando um leve sorriso. Mas em sua mente, ele só conseguia pensar em como as mãos de Lily eram frias. Lily parecia satisfeita com sua resposta e o abraçou antes de ir embora, enquanto Noah ficou parado por um tempo antes de fechar a porta e se sentar no chão. Crack! A caixa na sua mão quebrou da pressão aplicada pelo aperto de Noah e 2 garrafas caíram sobre suas pernas. Como esperado, é apenas o elixir de energia interior. Não importa, deve ser suficiente. Ele abriu diretamente a garrafa e bebeu todo o seu conteúdo. Uma sensação maravilhosa de ser fortalecido correu por Noah dentro de seu corpo, mas ele não se importava. Ele já estava olhando para a runa Kezier na frente dele, continuando seu treinamento. 1 mês e meio se passou, com Noah mal saindo de quarto durante esse período. Ele só ia ao treino semanal com seu mestre e os almoços com sua mãe. Ele nem saía mais para suas missões. Agora, ele estava no seu quarto, seu rosto estava pálido e havia grandes olheiras nos olhos, mas suas pálpebras estavam completamente abertas. Parecia haver alguma fonte de luz dentro de suas pupilas, enquanto seus olhos brilhavam na escuridão na sala. Então, é assim que se sente. Ele estava segurando a runa Kezier na mão direita na frente de seu rosto, mas ele não parecia ter dificuldades em olhar para ela. Era como se ele estivesse lendo qualquer outro livro. Ele sorriu e depois guardou a runa. O próximo é o 6º tratamento. Capítulo 43.
Neste mês e meio de isolamento, avanços de Noah foram imensos. A primeira foi a conclusão do 5º ciclo, com a ajuda de 12 garrafas de essência de besta e 2 garrafas de elixir de energia interior, juntamente com 1 mês de absorção natural dos acupoints. O 5º ciclo foi concluído em menos de 3 meses. O segundo tinha acontecido no mesmo dia, alguns minutos antes. Ele estava treinando na runa Kesier quando sua imagem no mar de consciência se formou completamente. Depois disso, um som cantarolando disparou e reverberou dentro de toda a sua esfera mental, fazendo-o tremer e ampliar. Noah só sentiu uma dor na cabeça e suportou até que a dor se dispersou e a esfera parou de tremer. O mundo que ele viu depois que o processo acabou era diferente. Mesmo que fosse tarde da noite, ele podia ver as coisas quase tão claramente como durante o dia e parecia haver mais detalhes sobre elas. Ele pegou um de seus sabres pretos e cuidadosamente inspecionou-o. A lâmina preta parecia perfeitamente lisa antes dele fazer o avanço, mas agora Noah podia ver alguns pequenos amassados nela. Ele colocou de volta o sabre e se concentrou na sua audição e percepção. Ele podia sentir todas as coisas no chão. Se ele se concentrasse o suficiente, ele poderia ouvir os passos dos servos ainda acordados à distância. Ele sentia o ar entrando nos seus pulmões, o sangue correndo nas veias, a mana enchendo seu corpo. Mesmo seus pensamentos pareciam correr mais suavemente e numa velocidade mais alta. Ele tentou mover a mana de acordo com sua arte marcial com os dedos e notou um leve traço gasoso da cor do arco-íris deixado no ar. Essa é a mana do céu e da terra. Posso realmente vê-la agora? Ele ficou espantado por um momento antes de balançar a cabeça. Não, era a mana concentrada dentro do meu corpo. Eu não sei se sou capaz de sentir a de outras pessoas tão facilmente também. Ele então se deitou na sua cama para descansar. Já ele estava um pouco tonto depois que ele avançou. O único problema é como o mestre reagirá amanhã. O quê? Como é possível que você completou o 5º ciclo? William estava com a boca aberta na frente de Noah, na sala de treinamento habitual. Como isso é possível? Mesmo com o elixir de energia interior, você deve avançar em pelo menos 2 meses. Tem certeza de que seus acupoints pararam de funcionar? Noah só acenou com a cabeça e em seguida fortemente exalou para se acalmar. Ele pegou algo de dentro de suas roupas e mostrou para seu mestre. William ficou tão chocado com a notícia anterior que ele simplesmente olhou para a mão de Noah sem reconhecer seu conteúdo. Então ele finalmente discerniu que algo estava errado e pegou o pano na frente dele. Ele desdobrou e olhou para a runa Kesier. Ele franziu as sobrancelhas e olhou para os olhos de Noah com uma expressão confusa. Você está desistindo de ser mago? Noah só podia mostrar um sorriso triste enquanto olhava ao seu redor por um tempo. Então ele se aproximou de seu mestre e falou com uma voz suave. Na verdade, eu preciso da próxima runa, porque eu me tornei um mago ontem à noite. Um grito que fazia as paredes tremerem soou no prédio dos guardas. Os soldados no pátio sentiram que o barulho era semelhante à voz do vice-capitão. Dentro da sala, Noah estava de joelhos com as mãos bem firmes tampando as orelhas. Ele estava esperando seu mestre sair de seu espanto, com medo de que ele iria soltar outro grito monstruoso. William estava respirando pesadamente com os olhos bem abertos, mas depois de alguns segundos, ele forçou-se a se acalmar e se concentrou na testa de Noah, olhando para ele com um olhar sério. Noah sentiu alguma pressão no seu mar de consciência e, assim, operou sua energia mental para defender sua esfera mental. A luta entre a pressão interna e externa durou 1 minuto antes de William parar sua sondagem e sentar-se na frente de Noah com uma expressão incrédula. Você realmente fez isso? Noah apenas acenou com a cabeça. Ele realmente não poderia dar qualquer explicação sobre isso. Se eu fosse chamado de um gênio raro, como você seria chamado então? William estava profundamente em pensamento antes de entender o verdadeiro problema sobre a situação. Eu vou encontrar uma desculpa para obter outra cópia da segunda runa. O círculo interno não deve saber que você se tornou um mago. É muito perigoso. Ele ainda não percebeu que o que ele estava fazendo
era mentir para seus superiores. Então, depois de passar no 6º tratamento, é melhor se você sempre estiver fora fazendo missões. A possibilidade da família lhe dar um feitiço mágico é baixa, mas é melhor acumular méritos antes que você conheça seu elemento. Você nunca sabe. Talvez eles possam realmente te reconhecer como um descendente real. William estava planejando o melhor curso de ação para seu discípulo, despreocupado que suas palavras eram um ato de traição. Noah, olhando para o homem murmurando na frente dele, não podia deixar de sentir um pouco de calor dentro de seu peito. Ele é realmente um bom mestre, se sua posição não estivesse tão ligada à família Balvan. Eu deveria, pelo menos, ter certeza de não fazer problemas para ele quando eu fugir. William parou seu planejamento quando notou seu discípulo olhando para ele com um sorriso simples e honesto em seu rosto. O que você está olhando? Noah só deu uma resposta simples. Obrigado. William estava um pouco atordoado, mas depois sorriu balançando a cabeça. Ele colocou a mão na cabeça de Noah antes de falar com um tom alegre. Você trabalhou duro. É justo ter algumas recompensas, e se o céu e a terra não lhe darem, eu vou. O conflito interno que o vice-capitão dos guardas tinha antes foi resolvido. Se os humanos não são justos, que assim seja. Pelo menos estou fazendo a minha parte para fazer as coisas direito. Noah não podia saber as dúvidas de seu mestre, então ele realmente não entendeu as palavras dele. William levantou-se do chão cantarolando uma melodia feliz e, em seguida, sentou-se atrás de uma mesa na sala para organizar alguns relatórios. No entanto, depois de alguns minutos, ele olhou para o garoto ainda sentado no chão. O que foi? Ele ainda estava sorrindo quando perguntou isso. Mestre, não vamos fazer o treinamento hoje? A nova felicidade de William desapareceu, substituída por um sentimento familiar de irritação. Capítulo 44. O 6º tratamento foi o mais tranquilo de todos. A vantagem de ser um mago de rank 1 mostrou-se durante o processo, já que Noah foi capaz de ignorar quase completamente a dor desumana que ele teve que passar. Quando sua recuperação terminou, seu mestre abruptamente o enviou para fora da mansão para completar missões. Conseguir a 2ª runa pode ser difícil, mas eu deveria ser capaz de obtê-la. Por enquanto, concentre-se apenas nas missões que eu lhe dou. Foi o que ele disse a Noah antes de mandá-lo embora. Noah completou as tarefas habituais de defender aldeias de ataques de bestas mágicas ou caçá-las quando seus números se tornaram muito grandes. Não foi muito tempo depois que ele teve 13 anos que uma missão aparentemente importante foi entregue a ele. Consistia em escoltar uma caravana nobre da cidade de Mossgrove até a mansão de Lancey. Aparentemente, a família Lancey, uma família nobre de médio porte, cometeu um crime contra a família Shosti. E como punição somada a uma pesada taxa monetária, eles tiveram que enviar seu principal descendente como refém político para Mossgrove. Agora que a punição terminou, o descendente teve que voltar para sua mansão. No entanto, ele escolheu montar uma escolta antes de começar sua viagem de volta. Eu sinto que estou me metendo em alguma luta política, porque o principal descendente precisaria de uma escolta. Noah foi o único de sua mansão que tomou a missão, mas um grupo de soldados e andarilhos já havia se formado na frente da caravana da família Lancey quando ele chegou. Ele estava usando sua roupa preta habitual, com os 2 sabres embainhados nas costas, e seu cabelo estava amarrado num simples rabo de cavalo. Enquanto se movia em direção ao grupo, os soldados olharam na sua direção e começaram a rir e insultá-lo. O que você está fazendo aqui, criança? Você está perdido? Erri, olha, essas são algumas lâminas agradáveis. Por que você não os empresta para seu tio aqui? Eu vou devolvê-los assim que esta missão acabar. Esta missão não deve ser tão ruim desde que uma criança apareceu. Hahaha. Olha, ele está vindo até nós. Você está louco, menino? Noah levou um instante para entender o que tinha que fazer, mas não podia deixar de se sentir irritado com suas palavras. Mas que merda de perda de tempo! Como é possível que pessoas fracas sejam sempre tão estúpidas? Estou ficando cansado de ser tratado como uma criança. Ele se aproximou dos soldados enquanto resistia à provocação deles, e quando estava na frente deles, ele apenas colocou a mão na frente dele
e fez um gesto de aperto de mão. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Noah. Espero que possamos cuidar um do outro. Noah estava sorrindo inocentemente e tinha um tom de voz ouro e claro. Ele era a imagem perfeita da inocência. Suas palavras causaram outra chuva de risos do grupo de soldados, enquanto ele e um deles devolveu seu aperto de mão. Não se preocupe, criança. Nós vamos cuidar bem de você. O soldado quase não conseguia conter seu riso quando ele falava essas palavras, mas seu rosto congelou quando ele sentiu a pressão aplicada pelo aperto de Noah. Crack! O soldado caiu no chão com a mão quebrada ainda na mão de Noah e implorou por misericórdia. Ah, por favor, eu estava errado. Por favor, deixe-me ir. Está doendo. Os soldados ainda estavam rindo, pensando que era algum tipo de performance de seu amigo para zombar do garoto. No entanto, suas expressões empalideceram quando viram o estado que sua mão estava quando Noah a soltou. A mão estava completamente macia. Parecia que não havia ossos dentro dela. Noah virou o olhar para os soldados e apontou para dois deles. Você e você. Eu acredito que vocês zombaram de mim mais cedo. Venha aqui. Eu preciso parabenizar vocês. Ele ainda tinha o mesmo sorriso inocente de antes, mas só fez com que o medo aparecesse nos olhos das testemunhas desta vez. Os dois soldados olharam ao redor só para notar que o grupo deles estava se afastando deles. Um dos dois tentou se desculpar. Desculpe, não sabia meu lugar. Noah apenas balançou a cabeça e afirmou com uma voz fria. Sua mão, ou sua vida, sua escolha. O outro ficou com raiva e desembainhou sua espada, gritando alto. Se você acha que eu vou ter medo de você, você está enganado. Venha, tire minha vida se você tiver coragem. Noah encolheu os ombros e se moveu em direção ao soldado. Nesse momento, um homem corpulento vestindo um roupão verde com um emblema costurado na área do peito esquerdo saltou entre ele e encarou Noah. Pare de fazer todo esse barulho antes de começarmos a seleção para a escolta, ou você terá que me enfrentar. O soldado com a espada na mão relaxou, vendo o homem da família Lancey, e baixou sua espada. Mas então ele sentiu sua visão girando, e em seguida descendo para a escuridão. Estas foram as últimas coisas que ele viu. Noah estava ao lado do cadáver sem cabeça, com a mão levantada na direção do soldado restante. O homem da família Lancey sentiu suor frio escorrendo pela espinha quando Noah desapareceu completamente de seu campo de visão, apenas para reaparecer atrás dele. O soldado restante estava assustado, mas depois de alguns segundos, ele conseguiu colocar a mão dentro da de Noah. Crack! Ele caiu no chão com os ossos da mão esquerda quebrados, mas não pronunciou nenhum som. Ele estava com muito medo de enfurecer o garoto monstruoso na frente dele. Todos os presentes engoliram seco e juraram a si mesmos para nunca olhar Noah nos olhos nos dias seguintes. Noah voltou para a frente do homem corpulento, ainda petrificado no local, e perguntou sorrindo. Desculpe, o que você estava dizendo? Antes que o homem pudesse responder, porém, uma voz soou da caravana, e outro homem vestido com as vestes da família Lancey apareceu. Você deve ser o enviado da família Balvan. William não podia ter escolhido um discípulo melhor. Sou Kevin Lam, chefe dos guardas da família Lancey. Espero que possa aceitar minhas desculpas pelo mau comportamento do meu homem. Kevin era o homem mais robusto que Noah já tinha visto. Ele tinha mais de 2 metros de altura e seus braços eram quase tão grandes quanto a cintura de um homem. Noah sentiu uma leve sensação de perigo vindo dele. Então ele escolheu parar com sua atitude arrogante. Ele se curvou levemente e disse com uma voz legal. Se é o pedido do Sr. Lam, é claro que vou aceitá-los. Capítulo 45. Noah estava sentado dentro de uma das carruagens da caravana. Kevin o convidou para entrar, achando desnecessária sua participação na seleção dos guardas. Você sabe, eu e seu mestre fomos considerados os melhores guerreiros da nossa geração. Nós geralmente nos encontrávamos durante nossos dias de treinamento fazendo missões, já que a relação entre nossa família Lancey sempre foi muito amigável com a família Balvan. Kevin estava falando enquanto estava sentado na frente de Noah. Mas bem, ele se tornou o vice-capitão do círculo externo de Balvan,
enquanto eu me tornei o chefe dos guardas da minha família, então não tivemos a chance de nos encontrar por muito tempo. Ele estava derramando o que parecia vinho em 2 xícaras de um jarro de barro na mão. Então, ele ofereceu uma das xícaras para Noa. Quando soube que seu discípulo iria ajudar nesta missão, fiquei imediatamente curioso. Devo dizer que você faz jus à reputação de seu mestre. Ele levantou seu copo num gesto de brinde e Noa o recebeu fazendo o mesmo com seu copo, mas ele estava usando sua energia mental para escanear o líquido dentro dele. Não parece haver nenhum problema com o vinho. Eu acho que ele está dizendo a verdade. Sua relação com o mestre deve ser muito boa. Noa não hesitou mais e tomou um gole da xícara. Uma sensação de queimação familiar correu através de sua garganta, mas logo foi suprimida pela capacidade de cura de seu corpo. Oh, certo. Com um corpo rank 2 no nível mais alto, eu aposto que vai ser muito difícil ficar bêbado. Ele havia entrado no 6º ciclo. Então os efeitos do forjamento dos 7 infernos estavam se tornando mais proeminentes à medida que ele se aproximava da conclusão do processo. Sua capacidade de cura melhorou. O mesmo foi para sua percepção de mana e sua execução marcial. Bem, eu não podia sentir o aumento da percepção, já que já sou um mago de rank 1, mas minha arte marcial atingiu um nível totalmente novo. Deveria ter superado totalmente o nível de uma besta mágica de rank 3. Seus ataques mais poderosos já estavam nesse nível depois que ele obteve um corpo de nível 2, mas com o 6º ciclo já se aproximando do limite máximo do rank 2, toda sua arte marcial tinha atingido esse nível. Meu limite deve ser cerca de 30 ataques com força total, e se me recuperar enquanto luto, eu devo ser capaz de dobrar esse número. Eu devo estar bem, a menos que eu encontre uma luta muito longa. A desvantagem de não ter um Dantian foi muito reduzida, mas ainda existia, o que fez Noa ainda preocupado com uma luta com um verdadeiro cultivador. Você gosta de vinho? A voz de Kevin o fez perceber que ele tinha se perdido em pensamentos, e ele às pressas fez uma explicação. Desculpe, eu tinha algo em mente. Kevin parecia confuso e disse: Você é muito educado, ninguém nunca se desculpou por alguns segundos de silêncio. Noa ficou surpreso. Alguns segundos? Será que a minha velocidade de pensamento se tornou tão alta? Ele levantou apressadamente seu copo e tomou outro gole para esconder sua expressão surpresa. Então ele largou a taça e olhou para Kevin com uma expressão severa. Um pouco de frieza foi liberado por seus olhos. Vamos começar com a conversa real? Kevin parecia aprovar, já que ele esvaziou seu copo e respondeu com uma voz calma. O que você quer saber? A pergunta de Noa chegou instantaneamente. Por que a escolta? A pergunta atingiu algum ponto crucial quando Kevin suspirou e uma expressão triste apareceu no seu rosto. Como você sabe, o jovem mestre na caravana é o principal descendente da família Lancey. Logicamente falando, ele deve suceder seu pai como o patriarca da família, mas... Ele encheu outra xícara de vinho antes de retomar seu discurso. Mas ele é muito jovem. Seu pai está gravemente ferido e não viverá por muito tempo. Assim seu tio pode usar esta viagem como uma chance de matar o herdeiro e assumir o controle da família. Noa entendeu algo, mas ainda havia algumas dúvidas na sua mente. Como é possível que um patriarca de uma família nobre de médio porte poderia ter deixado a situação piorar para isso? Kevin bebeu de novo e respondeu. Foi culpa do patriarca se a família Lancey foi punida. Então, se o irmão, Tobias Lancey, usou esses eventos para chegar a um consenso com os outros soldados do círculo interno. O único corpo que permaneceu leal a Benedict Lancey, o patriarca, é aquele que está comigo nesta missão. A situação era muito pior do que Noa imaginava. E o que trazer de volta o herdeiro pode fazer? Eles podem matá-lo uma vez que ele está na mansão. Kevin baixou a taça e se aproximou de Noa. Sua voz se tornou extremamente baixa. Este é um segredo do círculo interno. Então, se descobrir que você revelou a alguém isso, vou fazer da minha missão de vida matar você. Você me entende? Uma intenção densa de matar foi liberada por Kevin. Os soldados e pessoas que estavam passando por fora da carruagem tremiam quando a atmosfera ficou incrivelmente dura.
Noah simplesmente ficava olhando para o grande homem na frente dele, mas um traço de admiração foi formado na sua mente. Ele é um veterano do campo de batalha. Nem consigo imaginar o número de vidas que ele tirou. O impasse durou 1 minuto inteiro, antes de Noah se decidir e acenar com a cabeça. Kevin olhou para ele por mais alguns segundos antes de revelar a informação. O tesouro da família Lancey é protegido por uma formação especial. Não sei muito sobre formações, mas sei as regras por trás disso. Apenas o patriarca atual ou seus descendentes podem controlá-lo e podem determinar o destino de cada item dentro do tesouro. Benedict Lancey já deu o controle da formação para seu filho, mas ele deve primeiro chegar lá para aceitá-la. Se ele morrer antes disso, o controle da formação iria diretamente para a próxima linha de sucessão, ou seja, Tobias Lancey. Há realmente uma coisa dessas neste mundo. Os ramos de cultivo são realmente vários. Ele se lembrou de como, quando ele era uma criança, a parede da mansão feriu um dragão. Isso deve ser uma formação também. Eles parecem ser realmente poderosos. Eu deveria perguntar ao mestre sobre os vários caminhos que o mundo do cultivo tem quando eu voltar. Você está me dizendo que a formação saberá quando o herdeiro morre? A pergunta de Noah foi respondida com um pequeno aceno de Kevin. Ele caiu profundamente no pensamento antes de perguntar com um rosto sem expressão. O que ganho ajudando você, Vento? Eu sei que alguns estão confusos com respeito aos ciclos de tratamento e o rank do corpo. Então fiz uma imagem no Paint para ajudar a entender. Krat. Aqui está falando de lá no início da novela, quando o dragão atacou. Aí na parede da mansão havia uma formação que o machucou e o repeliu. Capítulo 46. Feitiços mágicos e artes marciais estão fora de questão. Quanto aos recursos, acredito que podemos fazer um acordo. A resposta de Kevin foi imediata. Ele sabia muito bem as dificuldades de ficar mais forte sem um status nobre. Noah suspeitava de tais restrições. Então ele exigiu o que mais precisava mais no momento. Eu preciso de poções ou pílulas para a nutrição do corpo. O nível deve ser o mesmo da pílula de energia interior. Kevin franziu as sobrancelhas. Ele ficou surpreso que um jovem sabia da existência daquela pílula, mas ficou mais impressionado com o fato de Noah ter solicitado diretamente algo desse valor. Eu não tenho autoridade para prometer uma recompensa tão boa. Noah encolheu os ombros em resposta. Então me leve a alguém que tem. Outro impasse seguiu, com um homem gigante e uma criança olhando um para o outro em silêncio dentro da carruagem. Rapidamente, acenou com a cabeça. Siga-me e, por favor, lembre-se de ser respeitoso. Kevin saiu da carruagem com Noah, seguindo de perto atrás dele, e foi para a penúltima carruagem da caravana. Ele bateu na porta e inclinou-se falando com uma voz firme. Jovem mestre, sou eu. Uma voz veio de dentro da carruagem. Entre. A porta se abriu e Kevin passou por ela, indicando a Noah para seguir. Um jovem vestido de verde estava sentado dentro da carruagem com um cálice na mão direita. Ele tinha cabelos loiros encaracolados e alguns traços de barba. Ele tinha entre 14 e 15 e tinha uma pele pálida. Um pouco de arrogância foi exalado de sua expressão. Noah olhou atentamente para o herdeiro da família Lancey e não podia deixar de se sentir decepcionado. Ele é tão fraco. Qual é o sentido de ser um nobre se você nem sequer faz uso de seu status para aumentar sua força? Não admira que seu tio esteja tão perto de matá-lo. Havia a fraca presença de mana ao seu redor, o que significava que ele pelo menos treinou alguma técnica de nutrição corporal, mas fora isso, ele tinha apenas o seu status para protegê-lo. Noah ainda estava olhando para o jovem quando ele sentiu um olhar irritado olhando para ele. Ele se virou na direção do olhar e viu Kevin olhando para ele enquanto ele estava esperando por algo. Oh, certo, um nobre fraco ainda é um nobre. Noah se curvou levemente. Saudações, herdeiro da família Lancey. O nobre parecia notar a presença de Noah apenas depois que ele falou e olhou com um olhar curioso para Kevin. Ele é Noah, o discípulo de um bom amigo meu. Ele será um bom trunfo nesta missão. Kevin falou e depois se virou para Noah. Ele é Basil Lancey,
filho de Benedict Lancey, o verdadeiro herdeiro do título de patriarca. Basil colocou o cálice para baixo e perguntou com um tom irritado. Por que você o trouxe aqui? Qual é o problema? Kevin se curvou. Ele está pedindo uma recompensa que eu não tenho autoridade para prometer. Basil bufou. Quando eu tiver acesso ao tesouro, eu posso ter certeza de que você não terá que trabalhar mais na vida. Não há necessidade de vir aqui pessoalmente. Kevin continuou. Ele está pedindo pílulas de nutrição corporal e de alto nível também. Os olhos de Basil de arregalaram. Como pode alguém mais jovem do que eu poder ser digno de tais recursos? Apenas expulse-o e ensine uma lição. Noah ficou imediatamente irritado e uma pressão fria começou a ser exalada dele. A pressão emitida de um mago era insustentável por uma pessoa fraca como Basil. Ele começou a ofegar para respirar. Naquele momento, porém, a intenção de matar de Kevin aumentou novamente, forçando Noah a retirar a pressão. Basil respirou grosseiramente e ficou com raiva além da razão. Como ousa um humilde como você me machucar? Kevin, não se incomode com o que eu disse antes. Apenas mate-o e mostre seu cadáver para aqueles animais lá fora. Talvez eles entendam a diferença de status desta forma. No entanto, Noah já estava saindo da carruagem. Não importa. É inútil assumir uma missão tão arriscada apenas para reputação e méritos. Eu vou voltar para a mansão e inventar uma desculpa. Antes que ele fosse embora, a voz de Basil soou novamente. Espere. Parece que eu julguei mal você. Eu realmente preciso de pessoas fortes para esta missão, já que teremos que lutar contra os guardas do meu tio. Podemos chegar a um acordo, mas primeiro você tem que se desculpar pelo seu comportamento antes. Então ele tem alguma inteligência entre todas as porcarias nobres. Ele olhou na direção de Kevin e o viu sorrindo orgulhosamente enquanto acenava para ele. Ele, presumivelmente, conseguiu persuadir o jovem nobre com suas palavras. Não. A resposta de Noah foi firme. O sorriso de Kevin congelou e até o jovem herdeiro estava sem palavras. Ele só conseguiu gaguejar uma pergunta fraca. Por quê? Porque você é fraco. Nobre ou não, você não merece minhas desculpas. Basil ficou com raiva de novo e estava prestes a gritar quando Kevin colocou a mão no ombro dele. Jovem mestre, eu sei que ele é rude, mas nós realmente precisamos de toda a sua ajuda que podemos encontrar. Só quando você se tornar o patriarca, poderá agir tão arrogantemente quanto quiser. Noah só balançou a cabeça, ouvindo essas palavras. Não me diga que até os descendentes da família Balvan são assim. Talvez minha teoria sobre a idiotice das pessoas fracas esteja certa. A discussão entre Kevin e Basil continuou por um tempo, com a irritação de Noah aumentando a cada segundo que ele foi forçado a ouvir mais sobre isso. No final, Basil concordou com o pedido de Noah e Kevin o levou às pressas antes que ele dissesse algo que pudesse arruinar novamente o humor de seu jovem mestre. Quando eles estavam de volta na carruagem anterior, Noah não podia deixar de zombar de Kevin. Um poderoso cultivador como você, sendo forçado a ser uma babá de uma criança mimada, você com certeza tem sorte. Um leve sorriso estava no seu rosto quando ele olhou para o grande homem massageando os templos para se acalmar. Não é inteiramente culpa do jovem mestre. Ele cresceu com os descendentes da família Shosti, o chicoteando o tempo todo, e quando seu momento de fazer o bullying finalmente veio, ele se encontrou com um homem como você. Não se preocupe. Quando chegarmos à mansão, eu vou pessoalmente me certificar que você obtenha o que ele prometeu. Noah acenou com a cabeça. Ele acreditava nas palavras de Kevin. Enquanto isso, a seleção para a missão de escolta fora da caravana tinha acabado. Eles estavam prontos para partir. Bilhi Vento. Meu amigo, você ainda vai ver muita idiotice no mundo kkkk. Capítulo 47. A caravana começou a se mover na direção da mansão Lancey. Sua velocidade era lenta devido ao alto número de pessoas se movendo a pé ao redor das carruagens. A caravana tinha 4 carruagens, e os homens que passaram no processo de eliminação da seleção somavam 40. Então era impossível para todos eles encontrarem um lugar para se sentarem.
Juntamente com os 10 soldados pertencentes à família Lancey, sua aparência se assemelhava a uma pequena tropa indo para a guerra. Com sua velocidade, eles levariam cerca de 1 mês para chegar ao seu destino. Noah estava sentado em cima do telhado da segunda carruagem, mas sempre que ele olhava para o grupo abaixo dele, ele apenas balançava a cabeça. Será que eles não percebem em que confusão se meteram? Teremos que lutar contra os guardas do círculo interno de uma família nobre. A família Lancey pode ter diminuído, mas seu número de cultivadores ainda supera o nosso. Eles serão usados apenas como forragem de canhão. Antes de aceitar, Noah atacou Kevin com perguntas sobre o plano para ter certeza de que era realmente viável. Quando soube da quantidade dos cultivadores sob o comando de Tobias Lancey, ele estava prestes a desistir da missão, despreocupado com as recompensas prometidas. 25 cultivadores contra 10 deles e um monte de escudos de carne. Seria impossível completar a missão se não fosse pelo fato de que só temos que colocar Basil dentro da mansão para que a missão seja bem-sucedida. Se os 2 grupos lutassem, o único resultado seria uma derrota total. No entanto, Kevin revelou a ele que uma vez que Basil entrou nos portões da mansão, ele já poderia assumir o controle da formação. Com os recursos acumulados pela família Lancey por anos em jogo, Tobias teria que abandonar seu plano de se tornar o patriarca e fugir ou abandonar seu status nobre. Afinal, nobreza era sobre riqueza e técnicas. Se usarmos os não-cultivadores como escudo e corremos direto para o meio de sua defesa, podemos realmente fazer isso. É por isso que Noah decidiu ficar. Ele tinha certeza que com o corpo de Kevin, quebrar uma linha de defesa era uma tarefa viável. A primeira semana de viagem passou sem nada fora do comum acontecendo. A caravana tinha se movido suavemente, mas então os problemas apareceram. Noah foi o primeiro a sentir uma quantidade incomum de pessoas na estrada, e quando a caravana parou, o bloqueio era claramente visível. 50 ou mais homens estavam bloqueando o caminho, mas não havia cultivadores entre eles. Eles estavam vestidos com roupas de plebeus ou armaduras enferrujadas, mas suas armas pareciam novas e de boa qualidade. Noah pulou do telhado da carruagem e caminhou na direção de Kevin, que já estava olhando para o grupo com um pouco de raiva nos olhos. Quando ele sentiu Noah ao seu lado, ele falou: "Eles devem ter sido contratados pelo tio do jovem mestre de aldeias próximas. Ele quer nos sondar. Se eu enviar meus homens para lutar contra eles, revelaremos a maioria de nossas habilidades, mas se enviar os não-cultivadores, seus números diminuirão, colocando em risco o plano." Nunca pensei que Tobias seria tão cruel em mandar pessoas morrerem só para nos investigar. Noah estava olhando para a tropa de plebeus, mas internamente ele estava zombando. Você não está fazendo o mesmo? Não é como se a maioria dos seus homens recém-recrutados sobrevivesse de qualquer maneira. Ele suspirou um pouco e depois respondeu: "Então só temos que ser implacáveis." Noah desembainhou seus sabres e caminhou em direção à tropa inimiga. Se eu cuidar deles, não revelaremos quase nenhuma informação e manteremos ilesos seus preciosos escudos de carne. Kevin sentiu um pouco de vergonha com o comentário de Noah, mas não respondeu. Ele só viu o garoto chegar perto do grupo de plebeus. Quando Noah estava a 20 metros deles, ele parou e depois falou alto: "Quem ainda quiser viver vai se retirar da estrada. Depois que eu contar até 3, todos aqueles que ainda estão na minha frente morrerão." Uma criança ameaçava homens adultos. No entanto, antes que eles tivessem qualquer chance de rir, um frio correu através deles, quando eles viram os olhos do garoto emitindo uma frieza sufocante. Todos esses plebeus foram recrutados de aldeias que sofreram com a punição da família Lancey. Eles foram pobres além da razão. 2. Uma vez que a família Lancey teve que pagar uma enorme quantia para a família Shoste, eles aumentaram fortemente os impostos sobre as pessoas em seu domínio, trazendo-os à beira da fome. 3. Por causa disso, nenhum dos aldeões recuou na frente do garoto terrível. Eles já tinham tomado parte do pagamento de Tobias, e se eles conseguirem sobreviver, essa quantia seria duplicada. O que se seguiu foi um massacre. Do ponto de vista dos soldados fracos ao redor da caravana,
Noah estava apenas andando entre as linhas inimigas. No entanto, qualquer um que ele passasse perto cairia no chão com suas gargantas cortados ou seus peitos perfurados. O sangue estava fluindo no chão, enchendo-o com poças vermelhas. Ninguém notou que algumas das melhores armas dos aldeões desapareceram antes de tocar o chão e foram sugadas para um lugar na cintura de Noah. Quando Noah voltou para a caravana, seus sapatos de couro estavam encharcados de sangue e estavam deixando marcas vermelhas vivas no chão onde ele caminhava. Uma expressão indiferente estava no seu rosto, como se ele tivesse acabado de voltar de uma simples caminhada. Quanto mais forte me torno, menos considero as pessoas fracas como seres humanos. Eu acho que o desprendimento emocional de humanos normais é apenas uma causa natural do meu poder subindo. Os soldados se afastaram de seu caminho e deixaram uma estrada para ele voltar ao telhado da carruagem. Noah casualmente pulou para cima da carruagem e jogou fora os sapatos sujos, deixando seus pés descalços no ar, pendurados no telhado. Black Basil estava fora da carruagem, vomitando no chão. Ele tinha secretamente assistido à batalha de Noah e não podia segurar a vontade de vomitar. Kevin foi às pressas ao seu lado e o trouxe de volta para a carruagem sob o olhar decepcionado de seus soldados. Eles estavam comparando internamente este jovem nobre com o garoto implacável em cima de uma carruagem e não podiam deixar de balançar a cabeça, preocupados com o futuro da família Lancey. Capítulo 48. Num porão dentro da família Lancey, um homem de 50 anos com cabelos loiros encaracolados estava olhando para um mapa com alguns peões nele. Em algum momento, um soldado aparece atrás dele e ajoelhou-se no chão. Lord Tobias, os espiões da escolta de Basil enviaram o relatório. Nenhum dos homens de Kevin entrou na batalha. Só um garoto foi lutar e matou todos os camponeses. Eles agora retomaram sua viagem em nossa direção. Tobias acenou com a cabeça, nem mesmo voltando para olhar para o soldado, e moveu um dos peões no mapa. Você encontrou o carro onde Basil está? Sim, os espiões relataram que ele saiu de sua carruagem para se aliviar da dureza da batalha. Tobias balançou a cabeça. Esse garoto é muito fraco. A linhagem do patriarca ficou muito mole. Não admira que estejamos nessa situação. Ele suspirou e apontou para o mapa. Mande os magos para interceptá-los no penhasco Twilboia. Ponha um fim ao sonho do meu sobrinho. Enquanto isso, na caravana, Noah estava deitado no telhado de uma carruagem, concentrando sua energia mental para escanear os arredores. Eles estavam se aproximando de um lugar chamado Penhasco Twilboia, que, na opinião de Kevin, era o lugar perfeito para uma emboscada. Então, ele estava cauteloso com qualquer coisa fora do comum que entrou na sua percepção. A mansão Lancey estava na direção oposta da mansão Balvan, do ponto de vista da cidade de Mossgrove. Então, Noah não sabia muito sobre o ambiente desta região. Logo, ele sentiu alguém se aproximando do seu lado. Ele virou-se para olhar naquela direção e viu Basil desajeitadamente tentando subir ao topo da carruagem onde ele estava. Noah esperou pacientemente para que o nobre tivesse sucesso em sua escalada e sorriu um pouco quando o viu sentado ao seu lado. Posso ajudá-lo com alguma coisa, senhor herdeiro? Basil acenou com a cabeça e respondeu. Eu quero que você responda algumas das minhas perguntas. Noah ficou um pouco interessado. Vá em frente, eu não tenho muito o que fazer de qualquer maneira. Ele ainda tinha que receber a segunda runa Kesier, então seu treinamento tinha parado momentaneamente. Como você matou aqueles homens? Noah ficou um pouco confuso e apontou para os sabres nas suas costas com um olhar questionador. Não, quero dizer, como você pode fazer isso tão naturalmente? Basil se corrigiu, e Noah finalmente entendeu o significado de suas palavras. Eu acredito que você não vai se sentir mal sobre matar um animal para se alimentar. É o mesmo com os humanos no meu caminho para o poder. Eles ficaram no meu caminho. Então, eu os matei. Basil ficou perplexo ao ver um homem mais jovem do que ele, falando de tal forma sobre a vida humana. Mas você não vai morrer se você não tem poder. Não é a mesma coisa. Eles eram apenas plebeu famintos lutando por comida. Noah olhou para ele com desprezo.
Não era você que queria mostrar meu cadáver aos animais? Basil ficou em silêncio, para a repreensão de Noah, e um pouco de vergonha apareceu no seu rosto. Eu estava apenas imitando a forma como as pessoas da família Shost agiram. Eu nunca vi um cadáver antes de sua luta. Noah balançou a cabeça. Ele ainda é uma criança, afinal eu sou o estranho, já que minha aparência não reflete minha idade real. Ele pensou um pouco e então ele respondeu com sinceridade. Se um dragão passasse por aqui agora e nos atacasse, estaríamos todos mortos. O bem, o mal e todas as outras construções humanas seriam reduzidas a cinzas por um evento aleatório. Você diz que não vai morrer se você não tiver poder, mas isso é falso. Aqueles aldeões eram fracos, então eles foram explorados até que eles escolheram ir contra um grupo de cultivadores. Seu fim foi decidido no momento em que eles aceitaram o acordo do seu tio. Você é fraco. Então sua família está caçando você, devido ao seu status com o que você nasceu. E tudo o que você pode fazer é se esconder numa carruagem, esperando que Kevin seja forte o suficiente para protegê-lo. Basil abaixou a cabeça, ouvindo essas palavras, mas Noah ainda não tinha acabado. Se você se importa com algo, você deve ser forte o suficiente para defendê-lo. Se você quer algo, você deve ser forte o suficiente para mirar nele. Se você é fraco, você deve tentar se tornar mais forte. Se você quer se tornar mais forte, você deve ter resolução de escalar montanhas de cadáveres. Você já deveria ter entendido que o mundo do cultivo não é bom. Basil acenou com a cabeça e expressou a última pergunta que ele tinha em sua mente. Matar 50 homens inocentes para ter apenas algum pequeno aumento no poder, você não tem medo de que o mundo o considere um demônio? Esta pergunta fez Noah cair em pensamento profundo. Ele correu por todas as experiências que teve nesta vida. As batalhas com aquelas bestas mágicas, o sparring com seu mestre, o sorriso de sua mãe, as várias missões até que apenas uma imagem permaneceu na sua mente. Havia um idoso flutuando no ar. Ele tinha uma mão levantada para bloquear uma lança de fogo lançada por um dragão. Aos olhos de um bebê, ele parecia um deus livre de qualquer restrição, intocável por humanos normais. Eu me pergunto quanto será necessário para eu chegar nesse nível. Noah inconscientemente levantou seu olhar para o céu, olhando para um ponto fixo com olhos vagos. Um desejo puro e ilimitado pelo poder tornou-se claro dentro de sua mente, e em seguida ele respondeu. E daí? Basil estava prestes a perguntar mais quando uma sensação de arrepiar o envolveu. Noah ainda olhava para o céu, mas seus olhos eram escuros e frios, como uma besta olhando para sua presa. Não vendo mudanças em sua atitude, Basil desistiu de fazer mais perguntas e desceu para voltar à sua hospedagem original. Noah olhou para o céu por um longo tempo antes de mover seu olhar para uma pequena montanha ao lado de um penhasco à distância. Se o mundo vai me chamar de demônio, que assim seja. Se isso me der o poder para salvar minha mãe e de seguir o caminho do cultivo sem restrições, eu abandonarei com prazer minha humanidade. A caravana continuou sua viagem para o penhasco Twilboia, sem saber dos espiões em seu grupo, ou da batalha que estava esperando por eles. Vento. E agora, meus amigos, eu anuncio que a novela começa aqui. Ruby. Finalmente, meus caros cultivadores, a jornada acaba de começar. Capítulo 49. Penhasco Twilboia era um desfiladeiro profundo ao lado de uma pequena montanha chamada Montanha Twilboia. Uma passagem estreita dividiu os dois, e como a caravana não conseguia escalar a montanha, era sua única estrada possível. Quando a caravana se aproximou da passagem, uma fraca pressão apareceu sobre o grupo de escolta. Eles estavam cientes de que se Tobias tivesse criado uma emboscada aqui, batalha não seria fácil. Eles tinham a desvantagem do terreno, enquanto o inimigo podia atacar da montanha e recuar à vontade. Kevin estava olhando para o desfiladeiro com alguma solenidade e Noah não podia deixar de ir ao lado dele para fazer mais perguntas quando viu essa expressão. O que há lá embaixo? Noah perguntou seguindo o olhar de Kevin. Não sabemos exatamente. Sabemos que a concentração de mana é alta no fundo, mas o lugar é território de bestas mágicas.
A última vez que alguém tentou limpar o desfiladeiro e colocar sua mansão lá, o mundo do cultivo perdeu uma família de tamanho médio. Noah engoliu em seco. O penhasco se tornou incrivelmente assustador em seus olhos. Qual é o plano para a emboscada? Eles estavam contra um homem que almejava o título de patriarca de uma família nobre de tamanho médio. Se o desfiladeiro fosse o melhor lugar para ele atacar, Noah tinha certeza de que um ataque estaria lá. Não podemos recuar e não podemos permitir que eles nos empurrem no desfiladeiro. Seguirei em frente assim que vir um inimigo, enquanto você, com alguns dos meus homens, estarão encarregados de defender a carruagem do jovem mestre. Os outros estão livres para usar suas vidas para me dar tempo para matar todos. Uma intenção de batalha densa saiu de Kevin, que fez Noah tremer um pouco. Eu realmente fiz a melhor escolha me desculpando naquela época. Sua confiança em se manter contra Kevin foi reduzida em grande parte. Ele era o chefe dos guardas, afinal. A caravana entrou na passagem e o grupo de escolta montou uma formação de batalha ao seu redor. Noah estava no telhado da carruagem de Basil, com os olhos fechados, aguçando seus sentidos para sentir a aproximação inimiga. A passagem não era grande, apenas cerca de um dia de viagem para cruzá-la, mas cada minuto passado lá parecia durar uma eternidade. A concentração de mana já havia aumentado quando eles entraram na passagem e pareciam atingir seu pico quando estavam no meio dela. Naquele momento, porém, algo aconteceu. Uma bala feita de água atingiu um dos cultivadores perto de Noah e perfurou seu crânio. O homem caiu sem vida no chão. Ninguém na caravana tinha visto o ataque chegando, e um silêncio sufocante seguiu a morte do soldado. Mago! Noah quebrou o silêncio com seu aviso enquanto ele retirava seus sabres olhando na direção da montanha. Ele não sentiu o ataque inimigo chegando, o que significava que o agressor tinha maiores realizações em energia mental do que ele. O grupo de acompanhantes estava prestes a cair no caos quando o grito de Kevin os acalmou. Fique em posição. Empurre em direção à montanha. Siga-me. Ele tomou a posição de vanguarda e atacou a montanha empunhando um martelo enorme com ambas as mãos. Outra bala de água foi disparada em sua direção, mas Kevin simplesmente balançou o martelo e a defendeu. E então ele pulou em direção à área de onde veio. Mais 2 balas foram disparadas apenas para serem bloqueadas pelo martelo. Então Kevin balançou para baixo, batendo no chão na frente dele. Bum! Uma explosão soou, e um buraco de 5 metros de profundidade foi criado na lateral da montanha. Irving, saia e lute comigo cara a cara, Kevin gritou, aparentemente para o ar. Mas então, uma figura apareceu entre a fumaça levantada por seu golpe. Você nunca muda, Kevin, sempre avançando de frente, mas desta não vai funcionar. Um homem baixo vestido com vestes verdes saiu da fumaça e enfrentou Kevin. Irving levantou a mão e mais 2 balas de água dispararam dela. Kevin os desviou e atacou em sua direção com uma intenção de matar a opressora. Vendo o homem enorme correndo para ele, o mago simplesmente ficou no seu lugar, soltando uma torrente de balas. A maioria dos tiros foram desviados pelo martelo, mas alguns deles atingiram a pele de Kevin e deixaram algumas pequenas feridas nele. Quando Kevin estava prestes a chegar ao mago, 3 cordas de água brotaram do chão e se amarraram em torno de Kevin, bloqueando seus movimentos. Irving acenou com a visão do homem preso e falou com orgulho. Como esperado de um corpo de rank 4, minhas balas de águas não podem machucá-lo consistentemente. Se você fosse o alvo da missão, teria sido realmente problemático, mas sua vida não é de nenhuma importância para o Lord Tobias. Assim que ele disse estas palavras, um grupo de soldados vestindo armaduras verdes disparou de outro ponto da montanha, visando o grupo que defende a caravana. Irving se usou como isca para atrair a pessoa mais forte da escolta, enfraquecendo profundamente as defesas da caravana. Os soldados inimigos somavam 15 pessoas e diretamente atravessaram a linha de defesa feita pelos soldados normais. Nenhum deles poderia bloquear nenhum dos inimigos. Os soldados normais que estavam em seu caminho foram instantaneamente mortos ou gravemente feridos por apenas um balanço de suas armas. Eles são todos cultivadores. Noah, de sua posição na carruagem,
podia ver claramente que sua vez de lutar estava chegando, e aguçou sua mente como nunca antes. Um formigamento de intenção de batalha poderia se visto em seus olhos. Finalmente, uma verdadeira batalha contra um cultivador. Eu realmente quero ver o quão longe eu estou de seu nível. Os soldados de Tobias Lancey romperam a primeira linha de defesa e travaram uma batalha com os soldados de Kevin. Noah escaneou os inimigos e escolheu um homem com um machado pesado como alvo. Ele enviou uma barra de vento para o homem e seguiu logo atrás da barra para entregar um golpe corpo a corpo enquanto o soldado tentava bloquear o primeiro ataque. O soldado, porém, vendo o corte de vento, balançou o machado para defender a barra. A barra foi quebrada pela força do golpe e Noah foi forçado a bloquear o machado que manteve sua trajetória. Clink. 2 sabres bloquearam o golpe pesado. E Noah foi enviado voando por alguns metros, antes de pousar com segurança no chão. O soldado se virou na direção do golpe e ficou um pouco surpreso ao ver que o garoto facilmente bloqueou seu golpe. Mas o mais importante era que o garoto estava sorrindo para ele. Capítulo 50. Noah nunca lutou de verdade contra um cultivador. Suas lutas com William eram apenas sparring, e contra o grupo de Orson, ele desempenhava um papel de coadjuvante. Naquele momento, porém, ele estava enfrentando um verdadeiro cultivador sozinho, e isso o fez sentir extremamente animado. Finalmente, alguém que não morre em um único golpe. O soldado da família Lancey ficou inicialmente atordoado com o sorriso de Noah, mas depois se concentrou novamente na batalha e avançou com seu machado. Noah não notou seu próprio sorriso. Toda sua atenção estava no machado vindo para ele. Quando o machado estava a poucos centímetros de sua cabeça, Noah abruptamente se esquivou para a esquerda e girou seus sabres no processo visando a cabeça do soldado. O soldado se escondeu atrás da alça de metal e bloqueou o balanço, mas um corte apareceu no seu rosto. A alça não conseguiu bloquear o golpe completamente. Ele recuou por alguns passos e retomou sua postura, desconfiando do garoto sorridente, lentamente se movendo em sua direção. Eles pularam um no outro ao mesmo tempo e trocaram alguns golpes antes de se separarem novamente. Desta vez, alguns ferimentos leves apareceram na perna direita do soldado. Noah não escolheu seu alvo aleatoriamente, mas escolheu aquele que sofreria mais com seus ataques rápidos vindos de 2 direções diferentes. O grande machado que o cultivador empunhava não era adequado para bloquear os 2 sabres de Noah, e com sua habilidade de desvio, junto com um corpo de rank 2 próximo do pico, era quase impossível quebrar a defesa de Noah com apenas força bruta. Noah entendeu que ele não poderia matar diretamente o soldado até que ele cometesse um erro, e o soldado teve os mesmos pensamentos. Então eles se atacaram novamente, esperando que um deles cometesse um erro. As feridas continuavam se acumulando no corpo do soldado, enquanto Noah pressionava a atacá-lo, toda vez que tentava se separar do garoto para retomar uma postura defensiva. Depois de mais de 10 trocas, a armadura do soldado foi quase totalmente manchada pelo seu sangue. No entanto, Noah não estava numa situação melhor. Mesmo que ele não tivesse ferimentos nele, a mana no seu corpo tinha reduzido pela metade e ele não conseguiu dar um golpe fatal no inimigo. A batalha se tornou uma competição de resistência. Noah atacou novamente com seus sabres e o soldado levantou o machado para bloqueá-los. Clink! Outro confronto ocorreu, mas o soldado ficou confuso quando soube que apenas um dos sabres tinha atingido seu punho. Outro sabre tinha desaparecido momentaneamente, apenas para reaparecer em seu rosto, apontando para seu olho esquerdo. Ele se abaixou às pressas, mas naquele momento de surpresa, Noah já tinha cortado com sua outra lâmina na área do peito. A lâmina invisível foi desviada, mas outra cortou verticalmente seu abdômen, deixando uma ferida profunda sobre ele. Noah não perdeu tempo e rapidamente recuou para o telhado da carruagem para reabastecer a mana gasta. Já o soldado, ele só teve tempo de olhar para sua ferida antes que suas entranhas saíssem dela, e ele caiu morto no chão. Como esperado, a forma, pulso da cobra é muito fraca para atingir consistentemente os cultivadores. Pelo menos,
me deu a chance de terminar a batalha mais cedo. O que ele tinha usado mais cedo foi a primeira técnica que ele tinha aprendido 5 anos atrás, enganando os guardas. Ele nunca tinha usado porque as técnicas que ele recebeu depois eram muito melhores do que uma arte incompleta, de uma arte marcial de rank 2, mas isso não significa que ele tinha esquecido. Vendo que a batalha poderia ter durado por muitos outros confrontos, Noah optou por tentar uma façanha com a técnica Punho da Cobra. E mesmo que não enganasse o soldado, era suficiente para criar uma falha decisiva em sua defesa. Pelo menos agora eu sei onde estou comparado com um cultivador. Minhas técnicas e suas execuções estão acima da média deles, mas as falhas de não ter um Dantian são muito severas. Ele entendeu que não poderia lutar batalhas prolongadas neste nível, então ele escolheu descansar e analisar a situação para descobrir onde sua ajuda criaria os melhores resultados. Enquanto isso, no caminho da montanha, Kevin ainda estava imobilizado pela magia de água do mago, mas estava moderadamente seguro desde que Irving foi agredido pela horda de não-cultivadores que vinham com ele. No entanto, a situação não poderia durar muito tempo desde que Irving tirou um chicote de suas costas e matou aleatoriamente um soldado normal que o atacou. Kevin se sentiu inquieto vendo a luta na frente dele e os cultivadores atacando a caravana. Então, ele escolheu usar seu trunfo. Sua pele tornou-se uma cor marrom amarelada e seus músculos incharam. Sua altura também parecia aumentar. Um rugido saiu de sua boca, enquanto ele usava toda a sua força para se libertar das amarras da água. O chão sob seus pés rachou, e as cordas segurando seu corpo foram esticadas, até que elas não podiam mais aguentar a força monstruosa de Kevin e se partiram. Kevin finalmente estava livre. Quando ele se livrou das cordas, seu corpo continuou a crescer até que ele tinha 3 metros de altura. Os soldados ao seu redor congelaram quando viram a forma que ele havia assumido, e até mesmo a expressão de Irving tornou-se séria, olhando para o gigante marrom. Você dominou a habilidade de sua técnica corporal. Kevin não respondeu às palavras de Irving e caminhou lentamente em sua direção, empunhando o grande martelo na sua mão. O mago disparou 2 balas de água, mas quando atingiram a pele marrom, elas só deixaram algumas pequenas marcas brancas nela. Vendo que sua magia não tinha efeito sobre ele, Irving convocou novamente 3 cordas de água que se fundiram para se tornar um chicote azul meio transparente que ele empunhou na mão esquerda. Junto com o outro chicote na mão direita, ele atacou Kevin. Irving lançou um ataque com o chicote normal, mas Kevin facilmente levantou o braço para bloqueá-lo. O chicote estava enrolado no seu braço e o mago estava prestes a lançar um ataque com o outro quando Kevin agarrou-o e puxou com força. Irving foi imediatamente enviado voando na direção de Kevin e estava prestes a colidir com o martelo, quando o chicote de água se transformou num escudo e bloqueou o golpe de entrada. O escudo de água conseguiu ficar intacto contra o tremendo ataque, mas Irving ainda sofreu com o impacto e foi arremessado a mais de 10 milhas de distância. Ninguém notou que uma pequena rachadura tinha aparecido no ombro de Kevin.